Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a primeira aula de Cálculo 2 da terceira semana, sobre o tema máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Um ponto B é um ponto de máximo relativo de uma função f de duas variáveis se existir uma vizinhança de maneira que f de b é o maior valor que a função assume na vizinhança. D é um ponto de máximo absoluto da função se f de D for o maior valor que a função assume em todo o seu domínio. C é um ponto de mínimo relativo se existir uma vizinhança de forma que f de C é o menor valor que a função assume na vizinhança. A é um ponto de mínimo absoluto se f de A for o menor valor que a função assume em todo o seu domínio. Dizemos que um ponto é ponto de extremo relativo da função se ele for ou um ponto de máximo relativo ou então um ponto de mínimo relativo da função. Também dizemos que um ponto é um ponto de extremo absoluto da função se ele for ou um ponto de máximo absoluto ou então um ponto de mínimo absoluto da função. Um subconjunto do plano é limitado se ele couber dentro de algum retângulo e é ilimitado caso contrário. Um subconjunto do espaço tridimensional é limitado se ele couber dentro de alguma caixa e é ilimitado caso contrário. Dizemos que um conjunto é compacto se ele for limitado e fechado. O teorema do valor extremo garante que, se uma função de duas variáveis for contínua em um conjunto compacto R, então ela tem pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo absolutos em R. Por exemplo, considere a região quadrada cujos pontos satisfazem as desigualdades x e y variando de 0 até 1. Então, essa região é um conjunto compacto no plano xy, pois ela é um conjunto limitado e fechado. A função f aqui do desenho é uma função de duas variáveis contínua nesse conjunto compacto. Então, pelo teorema do valor extremo, ela tem pelo menos um ponto de máximo absoluto, que no caso é o ponto D, e pelo menos um ponto de mínimo absoluto, que no caso aqui é o ponto A. No teorema 2, nós temos que, se uma função de duas variáveis tiver um extremo relativo em x0 e y0, e se as derivadas parciais de primeira ordem dessa função existirem nesse ponto, então ambas valem zero nesse ponto. Geometricamente, isso significa o seguinte: vamos chamar de C1 a curva de interseção da superfície com o plano vertical x igual a x0. C2 vai ser a curva de interseção da superfície com o plano vertical y igual a y0. Se x0 e y0 for um ponto de extremo relativo da função, por exemplo, suponha que ele seja um ponto de máximo relativo da função. Se as derivadas parciais de primeira ordem existirem nesse ponto, ambas valem zero, isto é, as retas tangentes às curvas C1 e C2, ambas têm inclinações zero nesse ponto. Isso significa que elas são retas horizontais. Um ponto no domínio de uma função de duas variáveis é denominado ponto crítico da função se as derivadas parciais de primeira ordem valem zero nesse ponto, ou então se uma delas ou ambas não estiverem definidas no ponto. Segue então dessa definição 2 e do teorema 2 o seguinte: os extremos relativos eles ocorrem nos pontos críticos. Em outras palavras,
Os candidatos a pontos de extremos relativos de uma função de duas variáveis são os pontos críticos da função. Contudo, uma função de duas variáveis não precisa necessariamente ter um extremo relativo em cada um dos seus pontos críticos. Por exemplo, considere este paraboloide hiperbólico. A derivada parcial em relação a x é menos 2x. Em relação a y, é 2y. Ambas valem zero na origem. Isto é, a origem é um ponto crítico dessa função. Porém, a origem não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo relativo dessa função. Por quê? Se considerarmos o traço da superfície no plano vertical XZ, vemos que a origem é um ponto de máximo relativo aqui. Por outro lado, se considerarmos o traço da superfície no plano vertical YZ, vemos que a origem é um ponto de mínimo relativo aqui. Portanto, concluímos que a origem não vai ser nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo relativos da função, porque é um ponto crítico, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós dizemos que a origem é um ponto de sela dessa superfície. Em geral, dizemos que uma superfície tem um ponto de sela em x0 e y0 se acontecerem essas propriedades, isto é, se houver dois planos verticais distintos que passam nesse ponto, de forma que o traço da superfície em um dos planos tem um máximo relativo no ponto crítico e o traço da superfície no outro plano tem um mínimo relativo no ponto crítico. No exemplo 2, nós temos os gráficos de 3 superfícies. Todas têm pontos críticos na origem. Para os paraboloides dos itens A e B, nós podemos verificar algebricamente, calculando as derivadas parciais de primeira ordem e verificando que ambas vão se anular na origem, e também podemos verificar essa propriedade geometricamente. Por exemplo, aqui no item A, se considerarmos o traço da superfície no plano vertical XZ, vemos que vai ser uma curva cuja reta tangente na origem tem inclinação zero. Isso significa que a derivada parcial da função z em relação a x vai ser zero na origem. O traço dessa superfície no plano YZ também é uma curva cuja reta tangente na origem tem inclinação zero. Isso significa que a derivada parcial dessa função z em relação a y vale zero na origem. No item B, a mesma coisa. O traço da superfície no plano XZ é uma curva cuja reta tangente tem inclinação zero na origem. E o traço dessa superfície no plano YZ é uma curva cuja reta tangente tem inclinação zero na origem. Aqui no item C, nós podemos verificar que a origem é um ponto crítico dessa função também de duas maneiras. Podemos calcular as derivadas parciais em relação a x e em relação a y e mostrar que ambas não estão definidas na origem, e também podemos verificar isso geometricamente. Observe que o traço dessa superfície no plano XZ é uma curva em formato de V. Ela tem um bico aqui na origem. Isso significa que a derivada parcial em relação a x não existe aqui na origem. Também, o traço dessa superfície no plano YZ é uma curva em formato de V.
tem um bico na origem, que significa que a derivada parcial dessa função em relação a y não existe aqui na origem. Nos itens A e C, nós vemos que a origem é um ponto de mínimo relativo e absoluto dessas superfícies. No item B, vemos que a origem é um ponto de máximo relativo e absoluto dessa superfície. Então, nós vimos que os pontos críticos de uma função de duas variáveis são os candidatos a pontos de extremos relativos da função. Então surge a seguinte pergunta: como vamos fazer para classificar os pontos críticos? Isto é, como vamos fazer para determinar quais pontos críticos vão ser pontos de máximos relativos, quais pontos críticos vão ser pontos de mínimos relativos e quais serão pontos de cela da função? Para isso, nós temos o teste da derivada segunda, que diz o seguinte: seja f uma função de duas variáveis com derivadas parciais de segunda ordem contínuas em algum círculo centrado em um ponto crítico x0, y0, e seja d o determinante da matriz hessiana da função. Então, nós temos os seguintes resultados. Se o determinante for positivo e se a derivada parcial de segunda ordem fxx também for positiva no ponto crítico, então o ponto crítico é um ponto de mínimo relativo da função. Se o determinante for positivo e fxx for negativa, então o ponto crítico é um ponto de máximo relativo. Se o determinante no ponto crítico for negativo, ele é um ponto de célula. E se o determinante no ponto crítico for zero, nenhuma conclusão pode ser tirada. Vamos usar esse teste da derivada segunda no exemplo 3, para determinarmos os pontos de extremos relativos e pontos de célula dessa função de duas variáveis. Os candidatos são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. Aqui nós temos as derivadas parciais de primeira ordem, igualamos as duas a zero e resolvemos esse sistema, que tem uma única solução, que é o ponto 2,6. Então, este é o único ponto crítico dessa função. Ele é o único candidato a pontos de extremos relativos, ou então ponto de célula dessa função. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem nesse ponto. Calculamos o determinante, que vai dar 8, que é um número positivo. Como a derivada parcial de segunda ordem fxx nesse ponto vale 6, é um valor positivo também, então, pelo teste da derivada segunda, esse ponto é um ponto de mínimo relativo da função. Agora, nós vamos estudar uma maneira de encontrarmos extremos absolutos em conjuntos compactos. Nós vimos que, se uma função de duas variáveis for contínua em um conjunto compacto, então o teorema do valor extremo garante a existência de um máximo e um mínimo absoluto da função nesse conjunto compacto. Esses extremos absolutos, eles podem ocorrer ou na fronteira da região ou então no interior. E se um extremo absoluto ocorrer no interior, então ele ocorre em um ponto crítico. Dessa forma, somos levados ao seguinte procedimento para determinar extremos absolutos. Quais são os passos que devemos seguir? Primeiro,
encontramos os pontos críticos da função que estão no interior da região. Segundo, encontramos todos os pontos da fronteira nos quais os extremos podem ocorrer. E, por último, nós calculamos os valores da função nos pontos candidatos obtidos nos passos anteriores e avaliamos os resultados. O maior valor obtido pela função vai ser o máximo absoluto e o menor valor vai ser o mínimo absoluto. Vamos usar esse procedimento no exemplo 4. Nós temos essa função de duas variáveis que é contínua nessa região triangular, que é um conjunto compacto. Função de duas variáveis contínua num conjunto compacto, pelo teorema do valor extremo, ela tem pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo absolutos aqui. Os candidatos no interior da região são os pontos críticos da função. Então, vamos determinar os pontos críticos. Nós temos aqui as derivadas parciais de primeira ordem, igualamos as duas a zero e obtemos esse sistema, que tem solução 1, 2. Então, este é o único ponto crítico dessa função que está no interior da região. Então, ele é o único candidato lá no interior. Agora, nós vamos restringir a função à fronteira da região, que é composta por 3 lados. O primeiro lado nós vamos chamar de fronteira L1. Um ponto qualquer aqui tem coordenadas 0, y, então a restrição da função f na fronteira L1 é obtida fazendo x igual a 0 aqui na expressão. Aí nós vamos obter essa função de uma variável y, que tem derivada diferente de 0. Isso significa que essa função não tem pontos críticos nesse intervalo. Consequentemente, os únicos candidatos na fronteira L1 são os vértices 0, 5 e a origem. Agora, na fronteira L2, nós temos que o y é 0. Nós vamos fazer y igual a 0 aqui e vamos obter a função de uma variável x, que tem derivada diferente de 0. Isso significa que essa função não tem pontos críticos nesse intervalo. Consequentemente, os únicos candidatos na fronteira L2 são os vértices, a origem e o ponto 3, 0. Na fronteira L3, a restrição da função é obtida fazendo y igual a menos 5x sobre 3 mais 5 aqui na expressão. Este valor do y é obtido calculando a equação da reta que passa por esses 2 pontos aqui. Então, nós vamos obter essa função de uma variável x, que tem derivada menos 10x mais 14. A derivada vai dar 0 quando o x for 7/5. Fazendo x igual a 7/5 aqui, nós vamos obter que o y correspondente é 8/3. Então, nós encontramos mais um ponto na fronteira L3, que é candidato a ponto de extremo absoluto da função. Agora, nós construímos a tabela. Na primeira linha, vamos colocar todos os pontos candidatos. Na segunda linha, vamos colocar os valores obtidos pela função em cada um dos pontos. Por exemplo, f de 0, 0 é obtido fazendo x e y iguais a 0 aqui. Vai dar 7. F de 3, 0 é menos 11 e assim por diante. Agora nós vamos avaliar os resultados. Observe que o maior valor obtido pela função é 7. E esse valor foi obtido na origem. Então, nós dizemos que a origem é um ponto de máximo absoluto da função.
e 7 é o valor máximo atingido. O menor valor é menos 11, foi obtido no ponto 30. Então, nós dizemos que o ponto 30 ele é um ponto de mínimo absoluto da função e o valor mínimo obtido é menos 11. Com isso, nós acabamos esta aula, que foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 2. Um abraço e até a próxima!